A paz e ao Shamashia, amados irmãos, que a benevolência do Ruach Kadosh repouse sobre nós. Estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo para edificação do corpo do Mashiach e alertarmos aqueles irmãos que não sabem sobre os verdadeiros nomes do Criador. E o verdadeiro nome do Criador é Yahweh e o verdadeiro nome do Salvador, o nosso mestre, aquele que deu a sua vida no madeiro para nós, é Yausha, para que nós fôssemos salvos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a religião. O que é a religião? A religião é um conjunto de símbolos rituais que possuem significados amparados pela crença de um determinado grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então, nós percebemos aqui que são símbolos. A religião é um conjunto de símbolos e de rituais organizados por seres humanos que um determinado grupo acredita nesses rituais, onde um determinado grupo busca amparo espiritual. Pode ser em símbolos, pode ser em estátuas, pode ser em rituais, em cerimônias, não é? Festivas, cerimônias de cultos. É isso é que nós conhecemos por religião. E todos nós conhecemos a máxima da religião. A religião pode ser uma religião judaica, pode ser religião islâmica, pode ser religião protestante ou uma religião católica, ou religião de futebol, a maçonaria, os Illuminati, todas podem ser os umbandas, não sei lá, são vários tipos de religiões que nós temos aqui na Terra, em que as pessoas se reúnem com vários objetivos, os fiéis se reúnem e celebram as suas crenças. Isso é que nós chamamos de religião. As religiões, elas carregam em certos pontos em comum. Uma delas é até onde se sabe, as religiões possuem um conjunto de símbolos e remetem ou um conjunto de símbolos que remetem aos alvos em referência a respeito. Por exemplo, se nós temos uma seita religiosa, essa seita religiosa tem uns símbolos que acredita. Tem símbolos, tem algumas cerimônias, aquelas que cativam os fiéis a se reunirem ali. E as pessoas, eles instruem as pessoas a observarem aqueles rituais por eles organizados. E os rituais podem ser diversos, não é? Pode ser rezas, canções, pode ser profissão. Muitas vezes carregam uma imagem, ou não sei lá, andam de um lado para outro, pode ser em jeito de música. Então, esses rituais são variáveis. Ok, nós encontramos a Igreja Católica, por exemplo, que é a mais antiga de todas. A Igreja Católica, depois veio a religião, até não é igreja, é religião, a religião católica, e temos a religião ortodoxa, temos o cristianismo, o catolicismo, até já nos referenciamos aqui. Temos vários e várias outras, o protestantismo. Aí no protestantismo encontramos os como por exemplo a religião anglicana, a religião presbiteriana, a metodista e os outros. E nós não podemos nos esquecer também que temos a religião luciferiana. Sim, temos a religião luciferiana, temos o satanismo. É uma religião e tem seus seguidores, tem pessoas que cultuam essas religiões. Uma coisa que eu vou lhe dizer e deixar bem claro é que todas essas religiões, nenhuma delas leva você ao Criador. Nenhuma dessas religiões leva você ao caminho da salvação. Por quê? Porque há muita diferença no que é religião e igreja. A igreja do Salvador é aquela que segue os passos do Salvador. Começando no livro de Matitial, no livro de Mateus 23, o Salvador diz: a ninguém na terra chameis de pai, porque vocês têm um único pai, que está no céu. Mas se nós vamos ver no catolicismo, tem um pai lá. Tem um pai, tem um papa e tem padres. Padre é espanhol. Quando nós vamos no português, é pai. Não é? Se nós vamos no protestantismo, as pessoas têm pastores. Mas o Salvador disse o quê? A ninguém na terra chameis de mestre. A ninguém na terra chameis de mestre, porque vocês têm um único mestre, que é o Salvador, Yahushua, o Mashiach.
Alguns aqui têm profetas, têm apóstolos, que escolheram essas individualidades ao seguirem as religiões e as crenças que foram lhes submetidas por essas pessoas. Isso significa que vai à vida eterna? Não, não. Porque se forem a ver, meus irmãos, vocês que estão nessas igrejas, podem ir numa das religiões, podem ficar ali de manhã até à tarde, sem em nenhum momento abrir a Bíblia para ler alguma coisa. Se vai nas igrejas como essas ortodoxas, essas mais antigas, vão para lá ler a Bíblia, mas são repetitivos. Olha, a Bíblia é grande, é enorme. É preciso estudá-la, aprender a diferenciar as coisas. Mas não é o que acontece. Vai para ali ler uma passagem que o pastor naquele dia decidiu que ia ler e interpreta de forma carnalmente. É por isso que hoje nas nossas seitas religiosas há mistura. Você não sabe diferenciar, é muito difícil você diferenciar uma barraca comum e uma seita religiosa. Está difícil você diferenciar que tipo de roupa se usa para uma religião. É porque é igual a roupa que as pessoas usam para uma barraca qualquer. É difícil você diferenciar as pessoas que frequentam um templo satânico com as pessoas que vão num templo normal das seitas religiosas. Porque tem o mesmo comportamento. Tem o mesmo comportamento, nada lhes difere. Mas se você busca o Salvador, encontra Yahshua, o Mashiach, você vai ter alguma coisa diferente dessas pessoas. O que acontece? O que acontece é que a luz é luz. E as trevas são trevas. E não tem como você sentar-se na mesa das trevas e depois ir comungar na luz. Não tem como. As escrituras sagradas dizem, você só tem que sentar numa única mesa. Não pode estar no muro sem saber quem é você. Não. Você tem que descer do muro, escolher ou ser quente ou ser frio. Então não tem meio termo. E a maioria dos cristãos vivem no meio termo. A escritura diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então você que deve separar as coisas. Você é que deve separar o que é certo e o que é errado. Hoje nós celebramos batismos e casamentos. Mas como é que começa? Começa lá na seita religiosa e a cerimônia acaba em barraca. Acaba com bebida alcoólica, acaba com barraca, com tumultos, com agressividade, com luta, espancamento e tudo mais. Por que acaba assim? Porque aquilo não teve nada com o Espírito Kadosh do Criador. O Espírito do Pai não esteve lá. Não esteve lá. Como é que era o batismo do João, o João Batista? Havia cerimônia, havia bolo? Não. As pessoas tinham uma indumentária? Não. As pessoas tinham padrinho? Não tinham. Não tinham padrinhos. Então é isso mesmo que nós devemos fazer. Ou nós seguimos o que está estritamente escrito nas escrituras sagradas, ou nós seguimos o nosso ego. E o ego dos pastores que nós temos no sistema religioso. Então, irmãos, este é um tempo crucial que nós devemos decidir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos seguir. Onde é que você vai? O que é que você pretende? Se nós estamos para seguir o Salvador, vamos seguir o Salvador em espírito e em verdade. A Escritura diz que você tem que morrer para este mundo. Para este presente mundo, você precisa morrer. Se você morrer para o presente mundo, vai conseguir seguir o Salvador. Mas se você não consegue morrer para o presente mundo, então não estás a caminhar como deve ser e não estás a caminhar no caminho em que Yahshua nos chamou. Olha, meus irmãos, é preciso nós sabermos aqui que a igreja não significa um edifício. A igreja é um grupo de pessoas que o Salvador chamou de pedras vivas. Não é pedra morta, pedra que faz um edifício. Não, o Salvador chamou de pedras vivas. E diz assim no livro de 1 Pedro, também vós sois como pedras vivas, sois edificados, edificados uma casa espiritual para que seja sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh, por intermédio de Yahshua, o Mashiach.
por intermédio de Yahshua Mashiach. Então é muito importante, meus irmãos, nós sabermos disto. É muito importante nós sabermos que para você ser servente do Eterno, do servo do Criador, tem que seguir o Salvador e não seguir os homens. Vamos parar de seguir os homens. No dia que nós pararmos de seguir os homens e seguirmos ao Mashiach, estaremos fazendo a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é clara. E a vontade do Salvador também é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós continuamos aí trazendo homens diante de nós. Que a paz de Yahshua seja contigo. E espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a buscar em espírito e verdade aquele que vive eternamente. Shalom de Yahshua. Tabayati, yeah.